¿Puedo empezar entonces? Sí, cuando quieras. Sí. Bom dia, muitas gracias por la invitación. Obrigado pelo convite. Creio que já me apresentaram, né? Eu sou Carlos Frederico, falo aqui de Belo Horizonte, no Brasil, e espero compartilhar um pouco com vocês esta conferência, que eu pus como título O Segredo do Coração, Perplexidade e Desvelamento. Intentaré hablar despacito para que les sea más fácil comprender-me, pero hablarei em português. Então vamos. Eu pensei em uma pequena apresentação dessa seguinte forma: fazer uma introdução, em seguida apresentar a temática do coração, muito brevemente, após a perplexidade e o desvelamento em si, que seriam os títulos, né? Estão envolvidos o título, esses vários temas na minha conferência, na minha colocação. Porém, o tema central é, de alguma maneira, discutir o coração a partir do seu segredo, o coração como segredo, como sir. E isso vem aparecendo para mim, esta temática, como objeto de estudo, mais recentemente, né? Em 2008 eu terminei minha tese de doutorado, com um estágio em Sevilha, onde fiquei um tempo estudando, inclusive junto com Pablo Beneito. Em seguida, mais recentemente, eu comecei a me deparar com os estudos da obra de Attar, principalmente a linguagem dos pássaros, onde a temática da perplexidade é uma temática que aparece muito fortemente, sobretudo a um vale, né, o Sexto Vale, pelo qual os pássaros que estão em busca da Simurgh, daquela pássara que vive no Monte Kaf, que eles buscam, passam pelo Sexto Vale, que é o Vale da Perplexidade. E é um vale que vem logo após ao Vale da União, da Unidade, do Tawhid. E ao ler isso me chamou a atenção o que seria essa perplexidade, e a partir de então eu comecei a me dedicar um pouco ao estudo da perplexidade, que possui a sua relação, de alguma maneira, com a condição secreta do próprio coração, que é Sir. Mais recentemente ainda, eu comecei um projeto de investigação, de pesquisa, que o título está aqui, Hermenêutica Mística e Hermenêutica Fundamentalista, um estudo comparado entre o radicalismo islâmico e a mística de Ibn Arabi, em que eu procuro estudar as formas de abordar ao Corão, tanto na perspectiva de Ibn Arabi, quanto também na perspectiva de três autores da tradição chamada radicalista, alguns chamam de fundamentalista islâmica, Ibn Abd al-Wahhab, Said Qutb e Maudud. Inclusive vendo que, embora os radicais sejam literalistas, Ibn Arabi possui um certo tom literalista na sua abordagem do Alcorão, mas não é um literalismo na língua árabe, na letra das palavras, que fecha a interpretação do texto, mas que o abre para novas perspectivas, inclusive de compreensão e de experiência. E que eu entenderia que o que possibilita Ibn Arabi essa leitura tão rica do texto corânico é justamente a realidade do desvelamento de Kashf. E aí, a partir dessas interações, eu fui construindo mais ou menos o que eu pretendo falar aqui, que é justamente a relação entre Sir, que é o próprio coração, é constituído enquanto Sir, segredo, e esse segredo se associa a uma perspectiva de perplexidade que exige, que demanda o desvelamento, que por sua vez propicia também perplexidade. E a perplexidade, assim, mais que uma condição de conhecimento, é uma condição de ser, é uma condição de postura
cordial do coração diante da própria vida, diante da experiência de El-Haq, do real. Então, a pergunta que me origina aqui, que me conduz nessa fala, é qual que seria o segredo do coração? Então, gostaria de começar abordando a noção de segredo, propriamente dito. Tá? Segredo, Sir, né? Carlos, perdona, no está iniciada la presentación. Não está? No, no solo vemos Eh, el panel principal. Eu la he compartido. Sí. Es, Puedo compartir nuevamente. sí, mira, no, la pantalla está compartida, pero la presentación no está iniciada. Tendrías que ir a, por ejemplo, a presentación de slides o pulsar F5. Ahora miras Ahí. la segunda tela. No, Não la ves? no. Solo Para veo para mim se passa normalmente. La terceira tela. La ves? No, solo se ve. No se ve del. A ver, lo podemos poner así. Y ahí arriba a la derecha, ¿ves que pone compartimiento? Eso en rojo. ¿Será ahí? Es que no. Para mim está normal aqui. Vou a Vale, compartilhar tienes que ir a... novamente. Eso, Vou salir e vuelvo. No salgas, sino en compartir pantalla. Sí, Debes sí, tener ahí pero, una opción. sí, pero está compartindo. Ahora, ¿ves? No. Não? En el Zoom. Ahora da a compartir pantalla. E agora? Ahora sí. Eso es. Estas foram las telas que eu he Ahí está, sí. puesto. ¿Está bien? Perfecto. ¿Ahora Sí, lo ahora se ves? ve. Sí, Sí, vale. genial. Gracias. Bien, o texto está na sua maior parte em português, porque minha fala estaria em português, então eu não fiz a tradução. Então, parei aqui. Qual é o segredo do coração? A pergunta que me move nessa fala aqui agora, tá? Entendendo que esse radical trilítero do árabe, né, se eu for no dicionário árabe do Federico Corriente e no léxico corânico do Maurice Glopton, ela possui, esse radical está associado a vários conceitos que eu separei por cores para tentar entender mais ou menos o conjunto de concepções envolvidos nesse radical. Então, desde romper o cordão umbilical e dele cuidar, né? Regozijar, animar, realizar, contentar, contentar, reencontrar, a alegria, tornar feliz, satisfazer, e ainda mais, também a alegria volta, mas nessa aqui em relação com a mãe, satisfação íntima, prazer, segredo, mistério, coabitação, alegria íntima e primordial, princípio, origem, arcano, pensamento secreto, fonte, parte íntima de uma coisa, razão profunda, lugar de alegria primordial, trono, bem-estar profundo, dignidade real.
também mais segredo íntimo, mistério primordial, alegria profunda, pensamento íntimo, satisfação íntima, manter oculto, confiar um segredo, testemunhar um segredo íntimo de alguém, o fato de possuir algum segredo de confidência íntima. Nesse sentido, eu consigo perceber algumas temáticas de fundo, né, e eu elegi 6 delas, em que a palavra, esse radical SRR do SIR, se encontra presente, né? Um conjunto de significados aponta para a alegria, um outro aponta para a relação, de alguma maneira, com a maternidade, desde a relação de uma ruptura do cordão umbilical, mas a alegria dessa relação materna com a mãe. Também uma perspectiva de pensamento, porém não um pensamento superficial, um pensamento de ordem profunda. A noção de segredo, que é a noção que eu me aproprio mais aqui, e que na tradição islâmica, sobretudo Sufi, tem sido mais utilizada, mas também a noção de fonte, origem, princípio e profundidade e intimidade. Então, inicialmente, se eu penso o segredo do coração, de alguma maneira isso me aponta para realidades de uma profundidade e intimidade as maiores possíveis. Então, eu não falo de uma realidade superficial, eu não falo de uma realidade das aparências, eu não falo de uma realidade mecânica, mas eu falo de uma realidade em que se comunga intimamente algo, né, uma realidade relacional presente nesse conceito de ser, e isso que é comungado de forma relacional tem relação com a minha fonte, com a minha origem, com o meu princípio, que dá para ser pensado, que pode ser pensado como a minha fonte do meu ser, enquanto ser humano propriamente dito, mas, sobretudo, no caso do sufismo, a fonte do meu ser, que é a minha própria relação com Al-Haq, com o real, com o que é verdadeiramente. E isso só pode ocorrer num ambiente de segredo, num ambiente de resguardo da intimidade, num ambiente de resguardo da privacidade, como dizia Dulnum, diante dos outros eu te chamo de meu senhor, mas quando estamos a sós és meu amado. Quer dizer, somente nessa realidade resguardada em que as intimidades se derramam, se encontram e podem livremente, sem o olhar de ninguém, no segredo, justamente do coração, se relacionar. E eu penso que, de alguma maneira, toda essa possibilidade de relação profunda, íntima, com a própria fonte, com a própria origem do ser e da vida e de toda a realidade, é uma relação que gera alegria. E do ponto de vista da maternidade, embora seja um conceito que não esteja necessariamente ou diretamente associado a si, essa realidade me põe na vida, me gera para a vida, me origina e possibilita que eu entre na vida. Então, o conceito que eu tenho procurado trabalhar de SIR é um conceito que possui essa amplitude de perspectivas na sua forma de pensar o coração. Ao mesmo tempo, historicamente, nós podemos entender que SIR pode ser entendido de duas maneiras. A primeira como um mistério, como um conhecimento, de alguma maneira misteriosa, que supõe um certo órgão, que aqui, no meu entender, é o próprio coração, e esse órgão me dá acesso a dimensões esotéricas, Bhatin, da realidade, não permanecendo apenas na dimensão exotérica. Porém, Sir também é entendido de uma outra maneira. O segredo ele é o próprio órgão que propicia essa relação com essas verdades, com esse tipo de conhecimento. Então, Sir ele pode ser entendido como o próprio conhecimento com o que eu estou tendo acesso, mas, ao mesmo tempo, ele nomeia o próprio coração. O próprio coração, ele em si,
é a mais interior, a mais íntima consciência. Inclusive, William Schittke, em suas obras, costuma traduzir Ser frequentemente dessa maneira, a mais íntima ou interior consciência da pessoa. Então, o próprio coração, além de ser um órgão sutil de relação com o real, com Al-Haq, e de percepção do mundo de uma forma sutil, de uma forma singular e profunda, ele em si, ele é o próprio segredo. E nesse ponto, ele e Al-Haq possuem uma certa proximidade, porque Al-Haq se manifesta no segredo, e justamente esse órgão, que também é em si um próprio segredo, é que propicia esse espaço de intimidade, de relação, para o encontro com Al-Haq. E a pergunta que eu me faço, qual é o segredo do coração? O segredo do coração é que ele próprio é um segredo, portanto, só é acessado na intimidade, só é acessado num processo de interiorização, num processo de sutilização, num processo de abertura radical do ser Al-Haq, que no encontro, né, nessa abertura que gera o encontro com Al-Haq, ele propicia, de alguma maneira, constituir-se como órgão que abre possibilidades infinitas e inusitadas. E, ao mesmo tempo, o seu segredo, que é por ser assim, e por ser um órgão tão fluídico, tão maleável, tão dúctil, ele permite dialogar e acolher Al-Haq. De que maneira podemos, então, entender que o coração acolhe, interage, se encontra e se constitui como Al-Haq, né? E aí nós podemos entender de várias maneiras, tá? A primeira de todas, eu gostaria aqui de trazer o poema que me inspirou na minha tese, de Ibn Arabi, e que o coração é um receptor fluídico, multivalente, e capaz de acolher toda forma. E Ibn Arabi diz assim: meu coração se tornou capaz de acolher, de conter, de ser contenedor, toda forma, e ele explicita que toda forma é esta: é pasto para as gazelas. É interessante que ele introduz, inclusive, o cosmo, em seguida ele abre para o mundo do universo religioso, mas cosmo, natureza, macrocosmo e microcosmo possuem uma confluência, uma comunhão radical e profunda, né? Ele também é abadia para os monges, é um templo para os ídolos e a Caaba para o peregrino. Ele é as tábuas da Torá e também as folhas do Corão. A religião que professo é do amor, para onde se dirigem as caravanas do amor. Esta é a minha religião e minha fé. Pensando um pouco mais, então, sobre Al-Haq, sobre o coração, Qalb, podemos entendê-lo como morada sagrada, porque se ele é templo, se ele as folhas do Alcorão, né, se ele se compara de alguma maneira a Kaaba, ele é uma morada sagrada em que se nos é exigido que nos descalcemos e nos despojemos, que nos tornemos nus diante dessa realidade que nos configura. Ele é templo, ele é trono, ele é centro, ele é barzá, no sentido de que ele possibilita interações, que ele está no meio, né, mediando realidades distintas, e, ao mesmo tempo, ele propicia o encontro da unidade em toda a diversidade, e na diversidade a percepção da unidade. Vendo algumas coisas dessas mais lentamente, né? Ibn Arabi vai dizer no Intérprete dos Desejos que o Qalb é a sede de Sua Majestade, né? Então, é igual que Santa Teresa no Castelo Interior, né? Quer dizer, a sede, a morada mais interior é a sede da Sua Majestade. Então, há um Qalb mais interior que contém, que é capaz de acolher profundamente em toda a sua diversidade o que o real é, que não é uma manifestação sem dinamismo, uma manifestação única, parada, uma manifestação
extremamente dinâmica, plural e rica, que se recria, se refaz continuamente. Somente um órgão que possua essa ductilidade, que é Takalub, que o tempo todo, né, se transforma também, se cambia também, é capaz de acolher essa realidade Al-Haq, que também é uma realidade profundamente cambiante, profundamente transformadora, né? O Kalb também é a abadia para os monges, né? Porque Ibn Arabi é interessante também do intérprete dos desejos, porque ao igual que comparamos a los enamorados com los monjes, por su vida monástica, que lhe permite a uno dedicar-se por completo a Deus, del mismo modo el corazón se asemeja a um templo consagrado como es la morada de los religiosos e lugar en el que se reúnem para la adoração. E é muito interessante, né? Essa associação que Ibn Arabi faz com os enamorados, com o amor, e ao mesmo tempo o monge, né? É caracterizado pela sua solidão, né? Vem de mono, aquele que, embora ele viva em comunidade, ele possui espaços muito fortes de solidão, de vida solitária, de encontro solitário e silenciosa com Deus, né? Então, o Kalb também é esse templo em que eu posso propiciar esse encontro, né? Templo da teofania e da amplitude divina. Também Kalb é o trono, né? Se ele é morada, ele também recebe, né? Todos os nomes e atributos divinos. E também ele é o centro, porque se ele é uma morada, onde está o trono, é o templo onde está o trono divino, o trono de Al-Haq, ele é o centro tanto do ponto de vista de recepção e de expansão, de abertura para a realidade, mas o centro também em relação à sua profundidade, ao seu significado mais profundo, à sua primordialidade na vida. Portanto, atingindo esse centro, assim como o coração físico, que eu tenho as boas energias, inclusive, para viver, de onde se expande todo o sangue para todos os órgãos do corpo, que nos mantém vivo. Ponto de vista da vida mística, a mesma realidade podemos fazer. Coração como centro diante do qual eu recebo as tajaliat, as manifestações divinas, toda a luz do real, toda a realidade do real propriamente dita. O Kalb também, nesse sentido, é um barzá, né? Que está como centro entre o mundo visível e o mundo invisível, o mundo sensível e o mundo espiritual, né? E nessa condição de barzá, por meio dele transitam realidades do nosso ser com o ser do real, sendo que o nosso próprio ser, inclusive, é o próprio ser do real, né? E o Kalb também propicia unidade na diversidade, né? E faz tudo isso por ele ser esse órgão flutuante, tá? O Kalb adquire seu nome por sua perpétua transformação, Takalub, como eu mostrei antes, né? Esse recurso linguístico que Ibn Arabi brinca com as palavras, joga com as palavras para que elas possam ser exploradas ao máximo para dizer significados plurais e variados, né? Então, varia com a variação das influências sobre ele, que variam com a variação de suas condições, que variam com a variação das manifestações divinas, a sua identidade secreta, né? A lei religiosa chama esta itinerância perpétua e a substituição nas formas. Quer dizer, o Kalb nos propicia ser peregrinos porque ele próprio é um órgão peregrino em seu segredo. Ele próprio é um órgão itinerante, perpetuamente itinerante. Porém, o Kalb não é uma coisa
que eu tenho e que, né, está pronta e acabada. Ele é, para ser itinerante, ele precisa se fazer e se faz justamente na abertura e no encontro com o real, com o Al-Haq. Ele é um evento que se constitui nessas relações. E ao propiciar e ser fruto de tanta mutabilidade, de tanta fluidez, pluralidade e diversidade em si mesmo, o Kalbi se encontra propiciando e gerando perplexidade. Então faz parte da própria vida mística a vivência da perplexidade, que pode ser vista tanto numa perspectiva cognoscitiva de conhecimento. Eu estou perplexo porque tenho várias realidades possíveis de serem pensadas, mas, sobretudo, na realidade do ser. Como ser, eu me coloco de forma perplexa, que é me colocar de forma aberta, né? Ibn Arabi, no Le Devoir Allemand, des Effets de Voyage, ele fala em 3 tipos de viagens, e que são muito interessantes. A viagem desde ele, Ru, Al-Haq, a viagem em direção a ele e a viagem nele. As 2 primeiras viagens têm um final que se chega e se detém. Mas a terceira viagem é a viagem da errância, é interminável, e é a viagem da perplexidade. E justamente por causa da perplexidade, ela é interminável. E aí eu entenderia por que Attar coloca o vale da perplexidade após o vale da unidade, do Tawhid. Porque justamente a perplexidade se torna a condição do próprio ser que está se abrindo a esse encontro com o Al-Haq, né? E aí a viagem é infinita. E diante dessa infinitude, a perplexidade é um companheiro, uma companheira necessária. E aí a perplexidade pode se manifestar de algumas maneiras. Primeira, incapacidade, eu vou trazer alguns textos de Ibn Arabi, incapacidade de percepção racional. A impotência de perceber, a percepção é uma percepção, né? E me lembro de alguma fala de Juan de la Cruz, né? Quanto mais eu me aproximo de Deus, menos eu vou conhecendo. E quanto mais conhecimento eu tenho, menos proximidade eu tenho. Então, a própria impotência de perceber, de racionalizar, né? E aqui nós não estamos no mundo acadêmico, né? Já é uma percepção. A incapacidade de perceber no Futuhat al-Makiá é conhecimento místico. Mas, ao mesmo tempo, a perplexidade se manifesta, sobretudo, pela diversidade de manifestações com que o real se apresenta, tá? Lo real não se desvela em uma forma 2 vezes, por lo que el compañero de este conocimiento es la perplexidad en Dios debido a la diversidad de formas de desvelamientos que lo sobrevienen. Então, se o real não se manifesta 2 vezes da mesma maneira, eu tenho que estar na perplexidade para percebê-lo de diversas maneiras, e percebê-lo de diversas maneiras me põe em perplexidade. Então, quando eu digo que isso supõe uma forma de ser, é porque eu tenho que, de alguma maneira, me abrir a ser um ser fluídico. Não um ser sem personalidade, mas fluídico no sentido que se permite viver essas variedades de desvelamentos e de encontros e de possibilidades com que o real Al-Haq se manifesta. Bom dia, filho. O próprio Kalbi é Sir, né? Local do segredo de Al-Haq e também do segredo do ser humano, sobretudo em sua dimensão de Lub, né? E continuando com Ibn Arabi, se alguém diz que sabe que Deus é seu criador e não se confunde, é uma prova de que é ignorante, Futuhat al-Makiá, né? A prova de seu conhecimento é sua falta de conhecimento, no mesmo capítulo 50 do Futuhat.
E nesse mesmo capítulo, Ibn Arabi afirma: aumenta minha perplexidade em ti. É uma exigência da sucessão de desvelamentos. Se eu utilizasse a expressão da noite escura de João da Cruz, é justamente esse processo de desconstrução do ser humano, que com toda essa visão de busca de conhecimento seguro, de evidências, de verdades certas e acabadas e prontas, que precisa ser desconstruído para o desenvolvimento de uma nova sensibilidade, de uma sensibilidade sutil, que perceba as várias tonalidades de cores presentes no real, as várias degradês presentes no real, as várias misturas de cores infinitas que somente na sensibilidade eu percebo situações leves de variações. E no segredo dos nos nomes de Deus, Ibn Arabi vai dizer: o verdadeiro descendeu ao segredo de seu coração e estabeleceu nos peitos de seus servos que a presença divina reúne os atributos mais altos e mais baixos. E a perplexidade, de alguma maneira, se torna grande porque há uma conjunção de opostos, inclusive. Quer dizer, a possibilidade da vivência da perplexidade por meio da lógica cordial, da percepção cordial, me permite conviver com os opostos que constituem a própria vida, né? Em que as coisas não são clara e escura separadamente, mas simultaneamente claras e escuras e com tonalidades de claro e escuro diferenciadas entre umas e outras, né? Ibn Arabi continua nas contemplações de los mistérios: Deus me fez contemplar o desconcerto, Haira, né? E me dijo: vuelve, pero não pude encontrar donde. Me disse: acerca-te, pero não pude encontrar donde. E me disse: fica, queda-te, pero não pude encontrar donde. E me disse: não te rubiles, e me desconcertou. Justamente uma descrição da experiência da perplexidade, né? Em que você é demandado e chamado para cá, para lá, ver possibilidades aqui e ali, e que te desconcertam completamente. A capacidade de suportar esse desconcerto é que abre possibilidades para as manifestações divinas no coração. E daí o coração ser como órgão mesmo, ser o órgão do segredo, porque é somente nessa possibilidade, né, de segredo que essas manifestações na sua intimidade acontecem. Então, mais que uma forma de conhecimento, a perplexidade é uma forma de ser que abre possibilidades de acesso à estação da não estação. Quer dizer, um ser que é fluidicamente possível de experimentar perspectivas diferenciadas. E, por fim, só para terminarmos, e aqui eu serei mais breve, porque eu acho que o meu tempo já se deu, a perplexidade abre a possibilidade de desvelamento, mas, ao mesmo tempo, ela também é fruto dos desvelamentos. Há um conceito, e aqui eu irei mais rápido, que é o conceito de ta'wil. Ele é usado para a interpretação corânica, né, para as tradições de estudo corânico, mas, sobretudo, no sufismo, ele possui uma lógica de uma interpretação alegórica, de uma interpretação mística. E o ta'wil só acontece quando, na realidade, se há uma abertura para que Kashf aconteça. Kashf sendo esse desvelamento intuitivo, não fruto de um processo racional, em que a visão sutil é acessada e permite ver, permite mirar, olhar além das aparências, e olhando além das aparências também se entra no coração da realidade.
Então, o coração como um órgão que cada um de nós possui, como órgão místico e que se constitui e se desenvolve, se desarrolla e cresce na medida do encontro com o real, ele também aponta para a possibilidade de captação do coração da própria realidade, do cerne da realidade, do núcleo da realidade. E ele só consegue fazer isso por meio de uma kashf, de um desvelamento, não por meio de processos racionais, porque a racionalidade, a intelectualidade, ela prende a realidade, ela congela a realidade. É essa a coisa que muitas vezes nós fazemos, né? Nós congelamos a realidade para estudá-las. Mas a realidade, a vida, ela é mutável, ela não para, né? Se eu for para a física, aquele princípio da indeterminalidade, né? Eu nunca consigo saber ao mesmo tempo onde está o átomo e qual que é a velocidade dele, porque para saber onde ele está eu tenho que pará-lo. E aí ele perde a velocidade. E se ele está se movendo continuamente, eu nunca sei onde ele está, porque ele está em movimento contínuo. E a própria realidade é assim. E aí eu termino, então, com essa frase de Ibn Arabi, no Futuh al-Makiah, que ele diz assim: a iluminação do desvelamento, que procura o conhecimento de Deus, um momentinho aqui, a iluminação do desvelamento que procura o conhecimento de Deus nas coisas, hás de saber primeiramente que Deus é demasiadamente grande, é demasiado sublime para que lhe conheça nele mesmo. Porém, alguém pode, por sua vez, conhecê-lo nas coisas. O que consegue o desvelamento vê a Deus nas coisas da mesma forma que o profeta via o que sucedia às suas costas. Eu mesmo experimentei esta estação, louvado seja Deus por isso. Por outro lado, não se pode conhecer a Deus nas coisas nada mais que mediante a manifestação das coisas e a desaparição de seu estatuto. Os olhos do homem corrente se detêm no estatuto das coisas, enquanto aqueles que têm a iluminação do desvelamento não veem nas coisas nada mais que a Deus. Entre estes existem aqueles que veem a Deus nas coisas e outros que veem as coisas e a Deus nelas. A maior iluminação neste campo é que a visão de Deus seja a visão mesma do mundo. E aqui eu termino. Um momento. Eu não estou conseguindo passar, vamos ver. E aqui eu termino. Muito obrigado pela oportunidade. Te paso a Francisco, Carlos. Sí. Muchas gracias, Carlos, por esta bella exposición resumida, pero que hemos disfrutado. Ahora dedicamos 15 minutos para preguntas, entonces, si os parece, yo voy pasando el micrófono a quien quiera hablar y luego, bueno, me parece que no puedo pasar. ¿Así? Que se acerquen para esta. Eso. Ah, qué grande. Muy bien. Es impresionante. A mí me ha impresionado toda la cantidad de referencias de Sir, del secreto. ¿Cómo puede significar tantas cosas? Yo me he quedado pasmado. Bueno, muchas gracias. Sí, me ha parecido muy interesante eso, hacer ver entre la relación del secreto y el tema de la alegría, ¿no? Bueno, quizá habría que pensar un poco por qué precisamente quizás significa, ¿no? Entiendo yo que la alegría es algo que brota desde dentro y no está refiriéndose simplemente como de un estado simplemente superficial, sino de una cierta profundidad, ¿no? Desde dentro.
se me ocurría relacionarlo con el tema de la Shekinah o de la Sakina, que es la estabilidad, digamos, como más profunda y que da una cierta paz en el corazón, pero curiosamente a la vez, en ese lugar más íntimo, es constantemente cambiante. Como bien has comentado, la raíz del qalb es una raíz que significa cambiar, ¿no? Takallub o inqalaba, que significa dar la vuelta precisamente, ¿no? Y por tanto nos está abriendo a manifestaciones divinas que pueden ser una cosa y después la contraria, o aparentemente la contraria. Y ahí hay una unificación en Dios. A la vez, el poema, bueno, ya ves que no es una pregunta, sino es lo que me ha sugerido tu presentación. A la vez, volver a leer el poema en esta clave y recuperando el tema de la Sakina, de la otra parte, pensaba, qué curioso, el monje, ¿qué es lo que hace? Es estar estable. Pero lo que hace es un voto de estabilidad en el monasterio, ¿no? La Kaaba también es especialmente estable, el lugar. Bueno, los peregrinos dan vueltas, pero realmente es un lugar físico completamente estable, ¿no? Entonces, bueno, me sugería, como curiosamente son muchas estabilidades, que son todos estos personajes del poema, que tienen una unidad superior por este movimiento del corazón, del takallub o del inqalaba. Bueno, es más sugerencia que una pregunta. Gracias. Muchas gracias. Creio que são perspectivas interessantes. Reagindo à sua fala, me fez pensar duas coisas. Primeiro, da estabilidade, né? A estabilidade, ela não é oposta ao movimento, né? Eu fico pensando uma planta, né? Eu vejo aqui da minha janela uma planta agora, uma árvore, né? Ela está plantada ali, ela não se move. Ao mesmo tempo, ela cresce, ao mesmo tempo, as estações do ano variam. Ela pega dias frios, dias de sol, ela pega noite, ela pega dia. Quer dizer, o monge está estável no lugar. Eu creio que para viver uma dimensão de cada vez mais a profundidade na realidade. Então, é uma estabilidade que propicia um dinamismo que tem a ver com o aprofundamento, com o crescimento, com as interações possíveis de serem feitas, que, embora esteja estável no mesmo lugar, são infinitas. São infinitas, porque a própria natureza não está parada. A própria natureza, enquanto vegetais, né, não está parada. Se temos olhos, as coisas brotam, as coisas adquirem tonalidades diferentes de acordo com a umidade, com a temperatura, com a luminosidade do dia, né? E somente um olhar de estabilidade, eu entendo que permita fazer essa experiência. Mas o olhar da estabilidade não apaga a mutabilidade, tanto do coração quanto do olhar, né? Eu acho que, inclusive, demanda, para que haja takallub, demanda um certo centro de onde se mire e de onde se veja. Ao mesmo tempo, eu falei muito de experiência interior, e sua fala me provocou isso um pouco. Eu entendo que a experiência do coração não é apenas interior, mas é uma experiência de abertura e de relação com a própria realidade, com a própria vida, que é provocada muito interiormente, claro. Mas muitas vezes as manifestações de El-Haq não acontecem só no interior, acontece no mundo, acontece no cosmos, acontece na história, na natureza. E, sobretudo, um coração sutil, ele consegue se unir, se conectar e experienciar essas realidades dentro de uma unidade. Então, há um misto de interioridade e exterioridade se encontrando, e se encontram no meio da percepção da interioridade da realidade. Ela possui também um núcleo, ela possui também um coração. Então, é como se fosse um coração que consegue entrar
no seu núcleo, nas suas possibilidades mais íntimas, percebendo, dialogando, se conectando, interagindo, fazendo parte do núcleo mais íntimo da própria realidade. Não eu entendo assim e creio que precisamos, muitas vezes, romper com formas de dualismo entre interioridade, exterioridade, ação e meditação, contemplação, porque, de alguma maneira, é um conjunto só em que as coisas se dão e que as várias possibilidades de manifestação de Al-Haq acontecem, Tajaliat, né? Elas não vêm somente dentro, às vezes elas vêm fora e na capacidade que eu tenho de um coração que olhe de forma sutil e diferenciada. Mas muito obrigado. Quem falou? Eu não ouvi o nome. Jaume Flaquer habló. Sim, muito bom. Estou para publicar seu artigo em breve, na Horizonte, no Brasil. Está publicando un número especial de la revista que dirige en la Universidad de Minas Gerais sobre la mística islámica, con varias contribuciones sobre Ibn Arabi, como la de Jaume. Hola de nuevo, Hola, Pablo. Pablo. Quería hacerte una pregunta, y es que en esta magnífica reflexión que has hecho sobre la interreferencia léxica de la raíz sárara y has apuntado a la alegría, a mí se me ha ocurrido que hay otro significado en correspondencia con lo que nos has explicado, y es que sarir es el lecho donde que responde también a la imagen del tálamo nupcial, ¿verdad? O simplemente al lecho de los amantes, es decir, es la cama donde se reposa, y esto está asociado a la noción de surur, que no solo es alegría, sino también es gozo. Antes, en la ponencia que ha hecho Fernando Mora, se ha hablado ampliamente de la metafísica de la sexualidad, de los términos cosmológicos y su dimensión, la imagen de la unión amatoria, y entonces quería proponer que tal vez, como has apuntado, el lugar, ese locus, el órgano del corazón, es también el lugar del gozo, de la unión amorosa del amante y el amado. No sé si has pensado en esa posibilidad, si te parece que vale la pena incorporar esa posibilidad, o no te resuena, ya nos cuentas. Sim, he pensado na possibilidade, porém, eu não vi lexicalmente, eu não vi esse acesso. Eu vou pesquisar. Mas sim, quando o Jaime falou de alegria, essa alegria, né, de amantes mesmo, enamorados, amorosos. Mas eu não sabia desse léxico que você me aponta, Pablo, da cama e assim por diante, né? Vou investigar e incluir. Porém, entendo dessa mesma forma. E se eu vou para Juan de la Cruz, não tem como escapar dessa união extremamente amorosa e gozosa, né? E acho interessante porque a experiência do real não é uma experiência triste, é uma experiência de alegria, de gozo profundo, né? É uma experiência que unifica o ser, e essa unificação gera paz e possibilidade de gozo, e gosto muito das metáforas sexuais. Há um certo erotismo nessa linguagem que eu acho que... E erotismo tem um pouco de segredo, né? O erotismo esconde e mostra, e nessa dinâmica de esconder e mostrar, né? Visível, invisível, né? Manifesto e oculto, né? Nessa dinâmica se constrói a relação e se percebe dimensões, isso ocorre na intimidade. Eu acho que é uma metáfora fantástica. Obrigado pela sugestão. Bueno, está muy buen visto, porque esto nos religa el significado. Precisamente el lugar del gozo y del gozo de la unión sexual, lógicamente es un lugar secreto, un lugar apartado, digamos, no a vista de todo el mundo. Entonces ahí está la religación del significado de secreto, de apartado, de algo que no es visto por la gente,
con la idea del gozo. Y la idea, Sí. lógicamente, del lecho. El lecho en lugar del gozo, que es un lugar, lógicamente, apartado. Sí, Sim, sim. A ver, a mí me está viniendo, has nombrado con el SEC, ¿no? El secreto, la palabra conciencia. Creo que era una de las que aparecía. Y luego en el corazón, en Cal, el hecho de el Barza, el mundo imaginal, ese mundo intermedio. Y mi pregunta es si opinas que el Barza sería ese mundo intermedio donde se despliega la conciencia, o qué opinas sobre esa relación entre ese cuarteto. Na minha concepção, sim. A minha preocupação maior é que a consciência não seja compreendida como uma iluminação racional, pura e simplesmente. Como uma apreensão racional, porque, de alguma maneira, né, a racionalidade ela prende, ela delimita, ela, né, engessa o mundo, né, nas suas percepções. E eu entendo que essa consciência ela é uma consciência dinâmica. E é uma consciência que não exclui a perplexidade. É uma consciência que se vê na perplexidade. A própria vida, a própria experiência da vida não é uma experiência linear, né? É uma experiência em que vários elementos estão confluindo. Eu entendo que nós, seres humanos, procuramos fazer um esforço enorme para que as coisas sejam previsíveis, para que as coisas sejam bem planejadas, bem enquadradas. É lógico que no cotidiano precisamos fazer isso. Se esse evento de vocês em Valência não fosse planejado, não daria certo, seria péssimo. Então, é aquilo que se falava antes, né? A estabilidade do planejamento é ótima, mas para que nos permita, ele é o leito que nos permita adquirir consciências novas e percepções novas, né? Eu entendo que a consciência tem a ver com a relação interna, né, de autopercepção, né, tem a ver com a percepção da própria vida, dos impactos disso em mim, dos impactos meus na realidade. Só entendo que não pode ser reduzida a uma percepção racional. Eu acho que a consciência é corporal, a consciência é sexual, é das percepções, dos sentidos, ela ela supõe interações, né? E, de alguma maneira, ela é em relação. É em relação. Então, a consciência também é uma certa abertura. Ela não é algo fixo, né, imutável, que eu cheguei num estado e pronto, né? Então, acho que ela supõe uma condição de ser que consiga se pensar para além das fixações que a gente tem a tendência a fazer. Agora eu estou assim, agora eu estou triste, agora eu estou alegre, né? Para além dessas fixações, eu entendo que dá para pensar uma consciência assim. Acho que é o dos sentidos, né? Mas que seja profunda, inclusive, que seja íntima, né? Gracias, Carlos. Mi nombre es Pascual Torrent. Lo de la Olá, realidad, Pascoal. gracias. Lo de la realidad congelada, a mí me ha recordado a los pitagóricos y es como, alegóricamente, yo lo he visto como un proceso de introversión, donde ese carrusel secuencial de la vida se paraliza, al contrario de lo que ocurre en la sociedad actualmente, de la sociedad líquida de Bauman. Entonces, eso da la posibilidad, creo yo, de una introversión que se desmarca de la dinámica y de la dialéctica, y que puede generar una introversión silenciosa, aparentemente triste por el juego de contrarios, pero en realidad alegre. O sea,
que sería un binomio inseparable el silencio y la alegría, de esa congelación de la realidad. Es como tomarse un tiempo para reflexionar, para meditar, para comprender y para amar. ¿Qué le parece a usted? Eu acho interessante você trazer o Bauman com a realidade líquida. Eu entendo que a mutabilidade do coração não é a realidade líquida que o Bauman fala. O Bauman fala de uma realidade líquida em que as pessoas não são sujeitas das suas experiências e que elas não conseguem construir nada. Então, o tempo todo, elas estão liquidamente se escorrendo por experiências várias. Mas muitas vezes são experiências que não deixam um rastro, um lastro na própria vida. São experiências, né? E que isso vai constituir, de alguma maneira, o que se chama de pós-modernidade, né? Eu entendo que a fluidez do coração, e aí como o Raul me falou, ela supõe uma certa estabilidade, ela supõe uma construção, ela supõe um processo, ela supõe um caminho. Então, ela não é simplesmente né, o passar de coisas. É o passar de coisas que constrói, que possibilita um coração fluídico, que passa daqui, que passa dali, e que vai se fazendo e se constituindo nas relações com o Al-Haq, com o mundo, né? E com a história, com as pessoas, né? Entendo sim que o silêncio faz parte, mas o silêncio não entendido como ausência de comunicação, ou um voltar-se para si. O silêncio é uma grande comunicação. Na música tem, entre as pautas tem silêncio, né? O silêncio ele faz parte da Constituição, ele dá peso às palavras, ele dá peso aos gestos, ao olhar. Então, um silêncio que não seja um silêncio imposto, que gere mutabilidade, eu acho que é extremamente possível, um silêncio que gere uma grande comunicação, uma grande interação, né? Porque tudo fala e no silêncio ele percebe a fala de tudo, né? E tudo pode se constituir como algum tipo de manifestação também, né? De Al-Haq e alguma Tajaliat, né? Algumas Tajaliat, né? Então eu entendo um pouco assim. Então eu tenho um pouco medo da palavra congelar, porque congelar tira o dinamismo, né? Eu gosto da estabilidade, acho que precisa haver, assim como a planta tem suas raízes, mas que isso não tire o dinamismo das possibilidades de crescer, de estender seus ramos, de receber vários raios diferentes, de receber várias chuvas diferentes, né? E de ser observada de vários ângulos e servir para tanta coisa, para sombra, para divertimento. Uma criança sobe na sua árvore, dá um fruto. Quer dizer, apesar da estabilidade, ela é extremamente plural, né? Talvez por essa estabilidade ela seja plural, porque ela consegue aprofundar no solo, entrar na raiz, captar água, captar nutrientes, né? Então, entendo sim que uma estabilidade é necessária, entendo que o cultivo de experiências, momentos de silêncio seja necessário, mas entendo que esse silêncio tem que ser levado para a vida, para o encontro com as pessoas, com o cosmos, a minha capacidade de escutá-las, porque na unidade que eu sou como ser humano, se eu não consigo escutar a vida, se eu não consigo escutar as pessoas, escutar a história, tampouco eu escuto Al-Haq, porque as suas manifestações também estão na realidade. Suas manifestações estão por todo lado. Para onde quer que eu me vire, eu posso ver o real, né? Basta que eu saiba perceber. E aí desenvolver o silêncio é um silêncio no momento, sim. Se eu não tiver um silêncio de parar e de ficar quieto, né? Eu não me acostumo, eu não aprendo a ouvi-lo no cotidiano. Mas é, sobretudo, um voltar-se para o cotidiano que eu entendo que seja importante. Que esse cotidiano também dinâmico, eu consiga perceber a unidade de Al-Haq se manifestando nessa diversidade de realidade. E essa própria diversidade retratando a diversidade que é o próprio Al-Haq também, na infinita manifestação de seus nomes e atributos.
né, refletido em toda a realidade. E eu só faço isso se eu desenvolvo uma sensibilidade. Eu entendo que o silêncio é um dos melhores caminhos para se desenvolver essa sensibilidade, né? E comunicação profunda, né? Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Gracias también por lo que ha tenido usted que madrugar, levantarse temprano. En Brasil hay una diferencia horaria y en fin, pues si le parece, pues ya podemos dar por concluido el coloquio. Nos quedaríamos mucho más tiempo hablando con usted, pero bueno, pues Sí. el orden Muchas de... gracias. No es tan temprano. Es temprano, sí. Hoy es sábado, pero no es tan temprano. A las 7 ya estoy siempre de pie. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Carlos. Voy a cortar.